Olá, queridos amigos, estimados irmãos, estamos aqui para a lição 3 desse trimestre e, pela graça de Deus, vamos compreender a Sua palavra, vamos buscar em oração a direção de Deus para compreender a Sua palavra, que nos fala imoralidade na igreja. Diz assim o texto básico, 1 Coríntios 6, 9 e 10. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Imoralidade na igreja é o tema da lição desta semana. Então nós vemos aqui a vontade de Deus para o seu povo. Não é a vontade de Deus que o seu povo viva em imoralidade, em perversão, mas que seja um povo santo, seja um povo separado, um povo que viva para a honra e para a sua glória. Aqui nós vamos compreender que Deus repudia o pecado, abomina o pecado. E da mesma forma como Deus repudia o pecado, abomina o pecado, o seu povo também deve repudiar, deve abominar. Por isso a igreja de Deus é chamada a combater a imoralidade sexual, buscando viver uma vida verdadeira em Cristo Jesus, buscando viver uma disciplina verdadeira em Cristo Jesus, com o objetivo de cuidar dessa saúde espiritual, que para nós é tão importante. Tendo saúde espiritual, demonstra que estamos então vivendo a vontade de Deus para as nossas vidas. E a igreja de Corinto, como toda igreja carnal, tinham divisões, partidarismos, como vimos na semana passada. E essa igreja de Corinto, então, ela reflete como é uma igreja carnal. Partidarismos, brigas, divisões, partidarismos. E também tinha casos que ocorreram, casos vergonhosos de, vamos dizer assim, de imoralidade sexual. E por isso, Deus, por intermédio de Paulo, deixou recomendações, repreendeu aquelas pessoas imorais que estavam no meio do povo de Deus. Então, por meio de Paulo, Deus deixou recomendações bíblicas para a igreja do passado e também para a igreja atual. A igreja de Deus agora, nesse momento e no futuro, para que pudesse viver uma vida de santificação, uma vida de separação do mundo e também mostrando a importância da disciplina frente ao pecado que pode estar no meio da igreja. Então, por isso, a importância de estudarmos esse assunto sobre a imoralidade na igreja e a importância de vivermos uma vida pura diante de Deus, uma vida separada dos prazeres mundanos, uma vida voltada, em primeiro lugar, para o reino de Deus, tendo então assim, com o objetivo de viver uma vida pura, uma vida santa, digna, representando então o reino de Deus. Diz assim o Testemunhos para Ministros, página 430 e 431. Como pode alguém que tem a preciosa e solene mensagem para este tempo se entregar a pensamentos impuros e atos profanos, quando sabe que aquele que nunca dorme e nunca cochila vê cada ato e lê cada pensamento? É pelo fato de existir iniquidade entre o professo povo de Deus que o Senhor pode fazer muito pouco por eles. Então nós vemos que a igreja de Deus, nesses últimos tempos, somos bombardeados de todos os lados pela sensualidade. Satanás tenta colocar nas nossas mentes os desejos carnais para estar em primazia. Lança tentações, situações em que o povo de Deus deve estar então vigilante. Como pode alguém que prega a verdade viver de pensamentos impuros, de práticas impuras? Esse é o solene chamado reflexivo para cada um de nós que a lição vem trazendo aqui. Então que possamos entender a palavra do Senhor. O primeiro tópico vem nos falando a condição moral do mundo. A letra A. Que triste cenário Paulo apresenta sobre os últimos dias
Que triste cenário Paulo apresenta sobre os últimos dias. 2 Timóteo 3, 1 a 5. Diz assim: Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores e obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do mundo do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Então nós estamos vendo aqui a condição moral do mundo, do ser humano nos últimos dias. Paulo, lá no seu tempo, já havia profetizado a condição do mundo atual. Já no seu tempo, já havia dado início a essas situações, essas características já haviam se apresentado ali na igreja de Corinto também, e no mundo em que Paulo vivia. Então ele também, profetizando para o futuro, mostrou aqui a condição do ser humano, a condição do mundo nesses últimos dias. Será que nós já estamos vivendo isso? Com certeza, querido amigo, querido irmão, temos visto, a olhos vistos, né? Está aos nossos olhos todos esses acontecimentos. Então, os fatos postos, estamos vendo a todos os instantes, dia a dia, essas situações acontecendo. E Paulo, então, aqui vem trazendo as situações em que o mundo se encontra nos últimos dias, né? Uma condição deplorável, totalmente afastado da vontade de Deus. E essa situação de mundanismo também tem adentrado a igreja. Por isso a preocupação de Deus em trazer as mensagens para o seu povo, por isso a preocupação do apóstolo Paulo já nos seus tempos em alertar a igreja, de trazer essa mensagem. Então, vemos aqui o panorama, essa situação também do mundo pode estar dentro dos professos cristãos, né? Nós que professamos ser cristãos, ser servos de Deus, mas podemos estar vivendo esse estilo de vida aqui, um estilo mundano. Então, podemos estar vivendo o mundanismo na nossa vida. Ao passo que professamos fazer a vontade de Deus, ao passo que professamos ser servos de Deus, mas estamos vivendo uma vida em pecado, um estilo de vida pecaminoso. Precisamos então fazer uma reflexão em nossa vida e ver onde temos errado, vermos onde o mundo tem adentrado a igreja. Precisamos então de um reavivamento e de uma reforma. Diz assim o Espírito de Profecia sobre a condição moral do mundo e que também adentra a igreja. A abundante iniquidade não se limita apenas aos incrédulos e zombadores. Então, esse estilo de vida de pecado não se limita apenas às pessoas que estão no mundo. Muitos que estão na igreja podem estar vivendo uma vida no estilo de pecado, né? Uma vida de pecado, uma vida nesse estilo mundano. Quem dera que fosse assim, mas não é. Muitos homens e mulheres que professam a religião de Cristo são culpados. Mesmo alguns que afirmam esperar o aparecimento dele, não estão mais preparados para esse evento do que o próprio Satanás. Mensagem muito dura e pesada, né, irmãos? Não tem se purificado de toda contaminação. Há tanto tempo tem servido à própria sensualidade que é natural que os pensamentos sejam impuros e a imaginação corrompida. Então, aqui vemos a situação moral do ser humano nos últimos dias, situações que podem estar dentro da igreja também. E Satanás tem então levado vantagem, assim prejudicando a obra de Deus, porque muitos de nós podemos estar vivendo uma vida nesse estilo pecaminoso, nesses tempos trabalhosos que estamos vivendo. E a letra B vem nos mostrando somente aqueles, então, que poderão ver a Deus. A letra B. Por meio da maravilhosa graça divina, quem será capaz de ver a Deus? Então, aqueles que alcançam a graça de Cristo, que alcançam a salvação em Cristo, quem somente poderá ver a Deus? Realmente, somente aqueles que alcançam a verdadeira graça de Deus e se afastam do pecado. Verdadeiramente, aqueles que
buscam a graça de Deus e buscam um estilo de vida diferenciado desse mundo, um estilo de vida de santificação, de purificação. Diz assim o texto, Mateus 5, verso 8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Então, somente aqueles que buscam ter uma vida de santificação, de purificação na mente, no corpo, é que realmente verão a Deus, é que realmente alcançarão a salvação em Cristo Jesus. Por isso precisamos fazer uma reflexão na nossa vida, se temos vivido no estilo pecaminoso ou se temos então estado a buscar a pureza de coração, se temos buscado olhar para Deus, se temos alcançado essa graça da salvação em Cristo. Somente aqueles que buscam uma vida de purificação, uma vida separada do mundo, é que alcançarão então uma vida com Deus por meio da graça de Cristo. Nós alcançamos essa purificação, essa salvação, quando nós nos entregamos a Cristo por meio da sua graça, deixando que Ele dirija os nossos pensamentos, as nossas imaginações e a nossa vida também. As palavras de Jesus, bem-aventurados os puros de coração, têm um significado mais profundo. Não indicam apenas pureza no sentido em que o mundo a entende, livre do que é sensual e da luxúria, mas honestidade nos propósitos íntimos e nos motivos da alma, isenção de orgulho e egoísmo, humildade, altruísmo e infantil inocência. O segundo tópico nos vem falando Corinto, a letra A. Por que Corinto era tão famosa pela imoralidade? Então, a cidade de Corinto, a imoralidade sexual tomava conta, era algo comum naquela região ali, e esse estilo de vida também afetou a igreja daquela localidade. Diz assim a nota: bem no início dos trabalhos, nesse ponto da viagem, Paulo se viu rodeado por sérios obstáculos ao progresso da obra. A cidade estava quase totalmente entregue à idolatria. Vênus era a deusa favorita e muitos rituais e cerimônias desmoralizantes estavam ligados a esse culto. Os coríntios ficaram famosos mesmo entre os pagãos por sua imoralidade grosseira. Pareciam não se importar muito com os outros interesses além dos prazeres e alegrias do momento. Que triste, né, irmãos? Nós vemos aqui a situação daquela cidade e mostrando a situação também da igreja daquela localidade, né? Aquela igreja, aqueles irmãos daquela localidade, infelizmente se tornaram até famosos por suas práticas imorais, mesmo entre aquele povo pecaminoso, aquele povo mundano, entre os pagãos. Diz aqui que a imoralidade, mesmo de alguns que se diziam da igreja, era grosseira. Parecia não se importar com os interesses eternos, né? Além dos prazeres mundanos. A letra B. Até que ponto o ambiente pagão afetou a igreja de Corinto? 1 Coríntios 5, 1 a 2 diz assim: geralmente se ouve que há entre vós fornicação e fornicação tal que nem ainda existe entre os gentios, como é haver quem abuse da mulher de seu pai. Estais inchados e nem ao menos vos entristeceis, por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Então nós vemos aqui, irmãos, que o ambiente mundano também afetou a igreja, né? Pouco a pouco, após a partida de Paulo daquela região, os costumes mundanos foram adentrando, pouco a pouco os costumes mundanos foram adentrando a igreja, e era como se tornasse comum aquele pecado ali, estava sendo tolerado, né? A igreja de Corinto se tornou orgulhosa, se tornou jactanciosa e havia tolerado aquele tipo de pecado ali naquela igreja, tendo casos, né, de pessoas que tinham relacionamento até com pessoas da própria família. Por exemplo, o caso de um homem devasso que teve relacionamento com a sua própria madrastra, né? Relacionamento imoral, uma baixeza moral. E então, práticas totalmente contrárias à palavra de Deus e, na verdade, situações que precisavam ser repreendidas, precisavam ser resolvidas, e o povo daquela igreja, daquela região ali, havia tolerado
situações que deveriam ser extirpadas do meio do povo de Deus, mas infelizmente aquela igreja estava tão orgulhosa de si mesmo que nada fazia em relação a situações de imoralidade ali na igreja. Havia deixado como se uma situação, como se fosse algo comum, como se fosse algo certo, invertendo os valores, relativizando os valores da palavra de Deus. Era isso que estava acontecendo com a igreja de Corinto, porque estava orgulhosa de si mesmo, dos seus feitos, mas na verdade havia deixado a mundanidade, os costumes mundanos e pagãos adentrarem a igreja por falta de vigilância, por falta de oração. E na nossa vida, irmãos, quantas vezes deixamos situações de pecado entrar na nossa vida por falta de vigilância, por falta de oração, por falta de uma vida de comunhão com Deus? Precisamos analisar, porque essa lição também, com certeza, é para os nossos dias. Diz assim: após a partida de Paulo, surgiram condições desfavoráveis. O joio semeado pelo inimigo cresceu entre o trigo e em pouco tempo começou a dar frutos. Foi uma época de severa provação para a igreja de Corinto. Os apóstolos não estavam mais entre eles para lhes despertar o zelo e ajudá-los nos esforços para viver em harmonia com Deus, e pouco a pouco muitos se tornaram descuidosos e indiferentes, permitindo que gostos e inclinações naturais os controlassem. Aquele que tantas vezes os havia exortado a atingir elevadas ideias de pureza, a atingirem elevados ideais de pureza e retidão, não estava mais presente, e não foram poucos os que na época em que se converteram e abandonaram os maus hábitos, acabaram por voltar aos degradantes pecados do paganismo. Então vemos aí a influência que o mundo estava tendo dentro da igreja. E será que em nossos dias isso não está se repetindo? Precisamos refletir. Então a igreja de Corinto havia se tornado orgulhosa, estava tolerando esse tipo de pecado, fazendo concessões, pisando na palavra de Deus. Mas então o povo de Deus precisava ser repreendido, e essa situação precisava ser extirpada do meio do povo de Deus. A letra C. O que o apóstolo Paulo declarou a respeito de um homem devasso da igreja de Corinto e como apresentou o motivo para afastar esse pecador declarado da comunhão da igreja? Então vemos aqui que aquela pessoa vivia em pecado aberto, havia cometido tais situações, tais imoralidades, e a igreja havia então permitido, havia aberto concessão. Mas o apóstolo Paulo, ao ficar sabendo a respeito dessa situação, então mandou a palavra dirigida por Deus, trazida por Deus para o corpo daquela igreja. Diz assim, 1 Coríntios 5, 3-8. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que tal ato praticou, em nome de Jesus, junto de vós, e o meu espírito, pelo poder do Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás, para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Então nós vemos aqui, irmãos, que Paulo declarou a situação, mostrou que aquela situação de imoralidade deveria ser imediatamente extirpada do meio da igreja. Não deveria ser tolerada pela igreja, pois os que viviam daquela forma deveriam então ser excluídos da comunhão, do rol de membros, vamos dizer assim, daquela igreja naqueles dias passados, Pois a conduta de tal pessoa contrariava frontalmente a palavra de Deus. Então, situações dessa forma não devem ser toleradas no meio do povo de Deus. Quem vive dessa forma em pecado aberto deve ser então excluído da comunhão para que a igreja não caia no desagrado do Senhor, Então nós vemos aqui como Paulo orientou a igreja, como Paulo então fez o seu voto e mostrou o motivo, Ele disse aqui no verso 6, alimpai-vos do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. E ele fala também no verso 6, não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Então Paulo sabia que a influência, pelo menos de uma pessoa praticando o mal abertamente,
corromperia toda a igreja, né? A influência daquele homem devasso, vivendo em uma vida de pecado, abertamente acabaria por influenciar toda a igreja, homens e mulheres, e então destruindo a obra que Deus, que o Espírito Santo havia feito naqueles corações, naquela igreja, daquela região, colocando aquelas ideias relativistas nas suas mentes, né? Então o apóstolo Paulo aqui fala que o tal deveria ser excluído da comunhão da igreja, porque a sua influência era uma influência não de vida para a vida, mas uma influência de morte para a morte. Diz assim o Espírito de Profecia: Paulo havia escrito brevemente à igreja, aconselhando-os a não se unirem a membros que insistiam na devassidão. Contudo, muitos dos crentes perverteram as palavras do apóstolo, questionaram o que ele quis dizer e justificaram a própria desconsideração pelas instruções. O terceiro tópico nos fala separação. A separação é absolutamente necessária. Estamos aqui falando sobre a situação daquela igreja de Corinto, que vivia em imoralidade, mas também aplicando para os nossos dias. Nos dias em que estamos vivendo, precisamos então estar refletindo e aceitando a orientação divina para as nossas vidas, para a nossa igreja. Diz assim: qual é a condição básica, letra A, para que os filhos de Deus estejam limpos da contaminação moral? 2 Coríntios 6, 14, 18. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça e que comunhão tem a luz com as trevas? Então nós vemos aqui, irmãos, que Deus pede separação total e absoluta para que o povo de Deus viva realmente a verdadeira comunhão com Ele. Então aqui fala do jugo desigual, né? Casamentos, sociedades, casamentos com infiéis, sociedades com pessoas que não observam a vontade de Deus, amizades também de pessoas que não observam a palavra do Senhor. Então nós vemos aqui que a associação com os idólatras foi que foi fazendo a igreja de Corinto se enfraquecer. Foi a associação, a amizade com o povo mundano que foi fazendo então que os costumes mundanos fossem adentrando a igreja. E assim nos dias de hoje nós devemos então nos afastar dessas situações, devemos nos afastar desse jugo desigual que Deus aqui nos orienta e nos traz o conselho a cada um de nós. Pelo que saí do meio deles, apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei, e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Deus Todo-o-Poderoso, né? Que parte tem Jesus com Satanás? Que parte tem as trevas? Que união tem as trevas com a luz, com as trevas? Então nós devemos refletir para a nossa vida, né? E aqui vem perguntando também, ao mesmo tempo, como podemos alcançar as pessoas com o Evangelho de Cristo? Nós devemos então nos afastar daqueles que vivem no pecado, mas devemos nos achegar a eles quando tivermos a oportunidade de pregarmos o Evangelho, quando tivermos a oportunidade de levarmos o bem à vida deles, levarmos a palavra de Deus à vida dessas pessoas. Então devemos aproveitar as oportunidades que temos de pregar o Evangelho e nos estarmos mais perto deles nessas ocasiões, né? Agora, não ter uma vida em comum, não ficar buscando amizades com pessoas abertamente que vivem no pecado abertamente, né? Para não sermos influenciados, assim como a igreja no passado aqui de Corinto foi influenciada, e como acontece muitas vezes na nossa vida, somos influenciados por falsas amizades, por amizades mundanas, por situações que são jugo desigual, que acabam então tirando o poder da pregação do Evangelho, mas aproveitarmos ocasiões e situações em que devamos fazer o bem a eles, e devemos então também levar o Evangelho e aproveitar toda a oportunidade de fazer o bem a essas pessoas, porque assim também será feita, é uma forma de pregarmos o Evangelho e mostrarmos Deus na nossa vida e Deus para a vida deles também. Foi pela associação com os idólatras
e por se unirem às festas pagãs que os hebreus foram levados a transgredir a lei de Deus. Olha, então foi a influência mundana que levou os cristãos no passado a transgredir a lei de Deus e a atraírem os juízos divinos sobre a nação. Portanto, Satanás tem mais sucesso hoje em induzir os seguidores de Cristo ao pecado, por levá-los a se associarem aos ímpios e a se unirem nas diversões deles. Deus exige de seu povo hoje uma separação tão grande do mundo, nos costumes, hábitos e princípios, quanto que exigia de Israel antigamente. Se fielmente obedecerem aos ensinamentos da palavra, essa distinção existirá. Não pode ser de outra forma. As advertências feitas aos hebreus contra a assimilação dos pagãos não eram mais diretas ou claras do que as que proíbem aos cristãos a se conformarem ao espírito e aos costumes dos ímpios. Cristo nos adverte: não ameis o mundo nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. A amizade do mundo é inimizade contra Deus. Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Os seguidores de Cristo devem se separar dos pecadores e se misturar a eles apenas quando surgir uma oportunidade para lhes fazer o bem. Nunca é radical demais evitar a companhia daqueles que exercem influência para nos afastar de Deus. Ao orarmos, não nos deixes cair em tentação, devemos evitar tanto quanto possível a tentação. Então devemos orar e fazer a nossa parte, nos afastando então dessas situações que nos levam a impurezas, né? Que nos levam a nos unir a um jugo desigual, pois não existe amizade entre luz e trevas. A letra B. Qual é a instrução de Paulo referente àqueles que vivem em pecado aberto na igreja? Qual é a instrução de Paulo, então, referente àqueles que vivem em pecado aberto na igreja? 1 Coríntios 5, 9 a 13. Não vos associeis com os que se prostituem. Isso não quer dizer absolutamente com os devassos desse mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras. Porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas agora escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com o tal ainda não comais, com o tal nem ainda comais. Porque tenho eu em julgar também os que estão de fora? Não julgais vós os que estão de dentro, mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós a esse iníquo. Então nós vemos aqui, irmãos, essa situação que também é delicada. Paulo orienta o povo de Deus a ter cuidado com aquele que se diz irmão, com aquele que se diz cristão, mas a sua vida não demonstra seguir a palavra de Deus. A sua vida é frontalmente contrária à vontade de Deus, à lei de Deus. Então Paulo nos orienta a cada um de nós a termos cuidado com as influências que estamos recebendo, de quais são as pessoas que estão nos influenciando. Essa pessoa realmente obedece à palavra de Deus ou ela vive abertamente uma vida aberta no pecado? Então nós devemos tomar cuidado com a influência que nós estamos recebendo. Alguém que se diz crente, mas na verdade ele não obedece à lei de Deus. A sua vida está em pecado aberta diante de todos, né? Então Paulo diz aqui que devemos tomar cuidado e devemos, então, não nos associar àqueles que se dizendo cristãos, vivem uma vida de impiedade, vivem uma vida de iniquidade. Nós não devemos julgar as pessoas para a salvação, quem julga é só Deus. Mas nós devemos, então, seguir o conselho que diz aqui a palavra de Deus, né? Aquele que está dentro da igreja que se diz crente. Nós podemos, então, ter o discernimento pelo Espírito Santo e pela palavra de Deus, se nós nos associamos com ele ou não. Se esse tem uma vida, então, que é contrária à palavra de Deus, devemos nos afastar, mesmo estando dentro da igreja, para que não deixemos a influência maligna tomar conta da nossa vida. É preciso, então, seguir a orientação da palavra de Deus. O exemplo de Cristo proíbe exclusividade na ceia do Senhor. É verdade que o pecado aberto exclui o culpado. Isso o Espírito Santo ensina claramente. Mas, além disso, ninguém deve julgar.
Deus não deixou aos homens o encargo de dizer quem deve se apresentar nessas ocasiões. Pois quem pode ler o coração? Quem pode distinguir o joio do trigo? Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Pois qualquer que comer este pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue de Cristo. O que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Então nós vemos aqui o conselho da palavra de Deus no terceiro tópico. O quarto tópico vem nos falando sobre disciplina na igreja. A disciplina na igreja é importante para trazer saúde espiritual para o corpo da igreja. Ela é importante para manter a saúde espiritual da igreja local. E essa disciplina deve ser aplicada conforme algumas regras bíblicas ordenadas por Deus. Vamos ver aqui os passos, como deve ser aplicada a disciplina passo a passo, primeiro passo, segundo passo e o terceiro passo, vamos dizer assim. A letra A, quais são as claras instruções a respeito dos que erram? Ora, Mateus 18:15. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste ao teu irmão. Ao lidar com membros errantes da igreja, o povo de Deus deve seguir cuidadosamente as instruções dadas pelo Salvador no capítulo 18 de Mateus. Não relate aos outros o erro. Uma pessoa fica sabendo, depois outra e mais outra. A notícia cresce continuamente e o mal se alastra até que toda a igreja passa a sofrer. Resolva a questão entre ti e ele só. Esse é o plano de Deus. Então, se nós vemos algum irmão em dificuldade, vamos lá conversar com ele. E se dentro dessa repreensão esse irmão atender o chamado, ganhaste o irmão, diz a palavra de Deus. Não tolere o pecado do irmão, mas também não o exponha, pois isso aumenta a dificuldade e leva à reprovação e leva a reprovação a se parecer como uma vingança. Corrija-o de maneira indicada na palavra de Deus. Corrija-o da maneira indicada na palavra de Deus. Se você desprezar as palavras de Cristo e andar sob a luz das faíscas que você mesmo acendeu, deixará de operar a justiça e ficará sob o poder sedutor de Satanás. Então vemos aqui o primeiro passo. Se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o, né? Se nós acharmos algum irmão, se acontecer alguma situação de algum irmão pecar e soubermos, devemos ir a ele, só com ele e repreendê-lo. E se ele ouvir, podemos ganhar esse irmão e ele pode mudar de vida. A letra B. Se e apenas se a primeira etapa falhar, qual é o próximo passo no processo de recuperação do membro que caiu em erro? Mateus 18:16. Mas se não te ouvir, quando você foi só você com ele, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. Então a pessoa não ouviu e continua na vida desregrada, não ouve o conselho, o membro da igreja. Então agora podemos levar 1 ou 2 irmãos que têm uma experiência de vida, né? Pessoas que sabem dar conselhos para orientar aquela pessoa. E assim também se tornarem testemunha, né? Sobre as situações, sobre a situação. Convide pessoas que têm uma mente espiritual. Convide pessoas que têm uma mente espiritual e vão conversar com o irmão que está em erro a respeito da falha que cometeu. Talvez ele ceda ao apelo unido dos irmãos. Ao ver que vocês têm o mesmo parecer no assunto, a mente talvez seja iluminada, a mente dele. Então, ao ver os esforços dos irmãos, a pessoa às vezes pode abrir a mente, né, e aceitar a repreensão, aceitar a mudança de vida e ver que os irmãos estão interessados na sua recuperação. Esse é o segundo passo. Agora, o terceiro passo. Se e somente se as 2 primeiras etapas falharem, qual é o terceiro passo a ser dado com o transgressor? Mateus 18, 17 e 18. Então, aquela pessoa não deu ouvido ao primeiro passo, você foi ter com ele, não ouviu também outras pessoas que você levou de mais experiência para orientá-lo, continuou na vida desregrada, e agora o terceiro passo, se ele não deu ouvido a esses passos anteriores. Mateus 18, 17 e 18 diz assim: e se não as escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu.
e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Então, o terceiro passo, se a pessoa não se arrependeu, não buscou mudar de vida, é passar o caso para a igreja, e a igreja então fará conforme o conselho bíblico. E se não as escutar, o que então será feito? Será que algumas pessoas numa reunião de comissão devem assumir a responsabilidade de excluir aquele que errou? E se não as escutar, diz-o a igreja é que deve agir com os próprios membros. Agora vamos ver aqui, se ele não der ouvidos à voz da igreja. Se ele não der ouvidos à voz da igreja, se recusar todos os esforços feitos para recuperá-lo, sobre a igreja repousa a responsabilidade de desligá-lo da comunhão. Seu nome então deve ser apagado do rol de membros. Então aqui estão os passos que o cristão deve seguir para tentar recuperar um irmão que caiu em erro. O quinto tópico nos fala sobre disciplina na igreja, continuação. A letra A, o que devemos aprender sobre como a igreja em Corinto devia lidar de modo aberto e decidido com a transgressão declarada. Então aquela situação que acontecia ali de imoralidade teve que ser tratada abertamente dentro da igreja agora, com a direção da igreja e com toda a comunidade da igreja para o melhoramento do corpo daquela igreja. Então a disciplina ela tem um valor especial porque é para revitalizar a saúde espiritual tanto da igreja como da pessoa que está envolvida naquela situação de erro. E o propósito da disciplina é sempre a restauração da pessoa que caiu em erro. É sempre a restauração. E cada um deve estar vigiando a sua vida para que também não venha cair, Porque aquele que está em pé, cuidado para que não caia. Precisamos então seguir as orientações divinas, assim como a igreja de Corinto aqui, ela precisou seguir as orientações da palavra de Deus para solucionar os casos de imoralidades ali no seu corpo. Diz assim a palavra de Deus como que eles fizeram. 1 Coríntios 5, 12 e 13. Porque tenho eu em julgar também os que estão de fora? Não julgais vós os que estão de dentro, mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós o iníquo. Então nós vemos aqui a situação da disciplina na igreja, em que foi preciso, então, sob orientação divina, a igreja resolver aquela situação de imoralidade, excluindo, então, aquela pessoa que vivia em pecado aberto. Aquela pessoa, então, que foi redarguida, foi repreendida, foi orientada, mas não quis abrir mão, então, da vida de pecado. E essa situação, então, foi levada à igreja, e a orientação divina é que o nome dessa pessoa deveria ser retirado do nome de membros da igreja, E também precisamos estar atentos à situação de julgamentos, Nós não estamos aqui para sermos juízes da vida dos nossos irmãos. Precisamos, então, estar a cada dia refletindo na nossa vida e orientando os nossos irmãos, Mas não para julgamento. Mas aqui Deus pede que aqueles que estão em pecado aberto devem ser, então, retirados do rol de membros da igreja, seguindo passo a passo bíblico, as orientações bíblicas e divinas. Mas julgar para a salvação ou perdição não cabe a nenhum de nós, somente a Deus que conhece os corações. Diz assim a nota, e é muito importante estarmos atentos. Nenhum oficial da igreja deve aconselhar, nenhuma comissão deve recomendar, nem qualquer igreja deve votar que o nome de um transgressor seja removido dos livros de registro, até que a instrução dada por Jesus tenha sido fielmente seguida, ou seja, aqueles passos anteriores, Primeiro passo, segundo passo, levar a igreja por último. Quando isso é feito, a igreja fica limpa perante Deus. Quando todas, então a igreja é obrigada a tratar o caso, quando a pessoa, então, está em erro, causou uma grande dificuldade para a igreja também, uma grande repercussão, casos, que devem ser analisados caso a caso. Mas deve ser seguida, então, essa regra bíblica aqui dos passos. Quando todas as especificações que Cristo deu forem seguidas no verdadeiro espírito cristão, então, somente então, o céu confirma a decisão da igreja, porque seus membros têm a mente de Cristo e agem
como ele agiria se estivesse aqui na terra. Deve-se lidar prontamente com o pecado e os pecadores na igreja para que outras pessoas não sejam contaminadas. Então, quando é algo aberto que todos sabem, devem ser então o quê? Lidado rapidamente para que o fermento não levede toda a massa, para que outras pessoas não sejam contaminadas. Quando os membros da igreja agirem individualmente como verdadeiros seguidores do manso e humilde Salvador, haverá menos tentativas de encobrir e desculpar o pecado. Todos se esforçarão para agir como se estivessem na presença de Deus. Muito importante esse final dessa nota aqui, para a nossa orientação. Cristo ensinou claramente que aqueles que persistirem no pecado aberto devem ser separados da igreja. No entanto, não nos confiou a obra de julgar caráteres e motivos alheios. Conhece muito bem a nossa natureza para nos confiar essa obra. Se tentássemos arrancar da igreja aqueles que consideramos ser falsos cristãos, certamente cometeríamos erros. Com frequência consideramos como casos perdidos exatamente aqueles a quem Cristo está atraindo para si. Se tratássemos essas pessoas de acordo com o nosso imperfeito juízo, talvez varreríamos delas a última esperança. Muitos que se julgam cristãos serão finalmente achados em falta. Daqueles que estarão no céu, haverá muitos cujos vizinhos aqui da terra jamais esperariam encontrar ali. O homem julga pela aparência, mas Deus julga o coração. Queridos irmãos, estimados amigos, devemos então seguir a orientação divina passo a passo, olhando por nós mesmos que podemos cair e não sermos juízes dos nossos irmãos, mas seguir aqui a regra bíblica, a regra da palavra de Deus, né? Muitos daqueles que nós julgamos que não merecem estar na igreja, mas são aqueles que Deus está mais perto, trabalhando mais perto deles, né? Por isso nós não devemos julgá-los. Precisamos tomar cuidado com a questão de julgar para a salvação. Quem julga para a salvação, somente Deus, né? Precisamos refletir, na verdade, na nossa vida e no nosso coração, que muitas vezes é enganoso, né? Aqui diz mais uma vez, né? Daqueles que estarão no céu, haverá muitos cujos vizinhos aqui da terra jamais esperariam encontrar ali. O homem julga pela aparência, mas Deus julga o coração. Que Deus nos dê a sua graça, nos dê a sua sabedoria para compreendermos essas lições e que a cada dia possamos estar na graça do Senhor Jesus, alcançando a salvação. Que Deus abençoe a todos nós.